Boa tarde, no Acre são 12 horas e 11 minutos. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, eu converso com o deputado estadual Genilson Leite, ele que é do PCdoB. Vem falar aqui a respeito de possíveis mudanças, mas eu quero começar a nossa conversa mesmo falando a respeito de saúde pública. Ele é médico, é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia e teve hoje pela manhã uma agenda na Fundação Hospitalar do Acre para tentar entender o que aconteceu ali, porque as cirurgias foram suspensas por falta de anestesistas. Então, deputado, diante do quadro que o senhor viu lá na Fundação Hospitalar, que providências o senhor pretende tomar? Boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. Boa tarde a toda a população do estado do Acre. Dizer que é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui no Gazeta Entrevista. E, de fato, hoje pela manhã, nós estivemos fazendo uma visita em nome da Comissão de Saúde e também junto com o Sindicato da Saúde, o Sintesac, até a Fundação. O motivo da visita eram as reclamações dos pacientes de suspensões de cirurgias que estavam agendadas há mais de ano, e que a pessoa vinha psicologicamente se preparando para essas cirurgias, e também cirurgias de urgência. Por que de urgência? Porque às vezes o paciente está internado e se complica, então tem que operar urgentemente aquele paciente que está internado dentro da fundação. E por uma decisão da CESACRE, essa cirurgia foi suspensa. Exatamente. Então o que ocorreu? A Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, decidiu resolver o problema do pronto-socorro, em tese, que é também um ponto de conflito na saúde, tirando os profissionais de dentro da fundação, que já estavam em uma rotina de cirurgias eletivas, e isso aconteceu prejudicando de maneira fulminante, né, os pacientes que estavam aguardando a sua cirurgia. Inclusive tem um caso lá de um paciente que complicou com abscesso hepático, que precisava da cirurgia, mas não tinha anestesista. Esse paciente evoluiu para uma piora e teve que ir para a UTI, está entubado na UTI. Então isso é muito grave, tá? Diante desse quadro, que providências? Olha só, nós fomos também na Fundação, então vou falar sobre a providência, para constatar uma questão. Houve diálogo, houve conversa da CESACRE com a Fundação, com a superintendência da Fundação. Nós fomos constatar isso. Houve? E não houve. Não houve. Ou seja, a secretária, sem conversar com o superintendente da Fundação Hospitalar, que tem toda uma agenda preparada com seus médicos e seus funcionários, ela vai tirar os profissionais e deixa o superintendente da Fundação Hospitalar, digamos assim, com as calças na mão, numa situação difícil. O senhor considera essa uma informação razoável? O senhor acredita que a secretária de Estado de Saúde seria capaz de retirar de forma impositiva os médicos da Fundação Hospitalar do Acre sem avisar a direção? Olha, pelo que nos foi dito na reunião que tivemos hoje de manhã, aconteceu dessa forma, sem diálogo. Sem diálogo, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, porque os próprios servidores não se preparam, né, para poder minimizar o impacto, e aí eu estou falando de impacto de vida, né, ou morte, impacto de vida ou morte. Bom, aí é o governo brigando com ele mesmo, né? É o governo brigando com ele mesmo. Agora, o que ocorre? Isso cabe várias providências, né, inclusive providências mais severas. De antemão, nós vamos pedir, em nome da Comissão de Saúde do Sintesac, combinamos isso, uma reunião com o governador, para que a gente possa externar a nossa preocupação acerca deste assunto. Porque às vezes a secretária vem de uma versão, mas a versão que chega para o governo, eu tenho certeza, se ele tivesse mais conhecimento sobre a realidade, ele não teria aceito essa maneira como a secretária impositivamente retirou esses profissionais. Eu conversei com vários setores, conversei com algumas pessoas, e a informação que bateu neste momento foi que a medida foi de cima para baixo, sem conversar com a Fundação Hospitalar, e que hoje eu fui na porta do centro cirúrgico hoje, 25 cirurgias, então, que era para estar sendo feito hoje, foram feitas 3. Quem pode ser responsabilizado, posso dizer criminalmente sobre... Pode, existe possibilidade de responsabilização, sobretudo se algum desses pacientes que estavam na lista evoluírem para uma condição de piora. Alguém pode acionar juridicamente isso?
Ministério Público, Assembleia Legislativa. Nós vamos para essa conversa com o governo, nós sabemos que existe uma série de dificuldades que não são de agora, dificuldades que se arrastam há algum tempo. O governo anterior também teve seus problemas. A gente não pode pegar tudo isso e jogar nas costas do governo, né, atual. A gente sabe que há uma tentativa de melhorar, mas não pode ser tão arbitrário assim. E se eu falar que há problemas relacionados a contratos ligados a médicos, em relação a esse problema da transferência de profissionais para a UERB? O senhor está sabendo de algum problema relacionado a isso? Alguma relação da classe médica com esse tipo de necessidade por parte da CESAC de fazer esse remanejamento? De que há dificuldade de o Estado contratar mais médico ou coisas nesse sentido? Também. Médicos com mais de contratos além do que se permite a regra? Olha, se há, né, não justifica a secretária prejudicar a população. Porque nessa condição que se deu, o cenário de retirada, o maior prejudicado foi quem? Foi a população. Se houvesse alguma irregularidade em questão de contrato, a secretária tinha que resolver internamente, né? Ou fazendo com que esse médico trabalhasse mais, ou coisa do tipo, não descobrindo um santo para cobrir outro. E em tese, o outro que ela está tentando cobrir ainda não está coberto, está com problema também. Tem aqui, deputado, uma pergunta feita pelo Luiz, que é o seguinte: olá, Itaã, boa tarde, sem nenhuma ofensa e com muito respeito, pergunte ao deputado, um médico é mais útil no parlamento ou nos hospitais salvando vidas? Olha, essa questão, eu já respondi ela muitas vezes. Tá, não existe nenhum setor da vida que você possa resolver, a grosso modo, os rumos de uma sociedade e os rumos de uma população. As melhorias na saúde se resolvem na política. Eu posso até salvar uma vida dentro do hospital, mas, de repente, à frente da boa política, a gente pode salvar mais vida. A gente não tem condição de resolver os rumos da educação fora da política, a gente não tem condição de resolver os rumos da segurança pública fora da política. É na política do nosso país que se resolve tudo. Se você distancia pessoas com boa intenção de resolver ou de fazer a boa política, o que ocorre? Vão ficar na política e, de repente, só aqueles que podem ter outros interesses. Então, eu estou muito confortável na política, não deixei de atuar como médico, faço o meu serviço também como médico, mas tenho buscado dentro da política fazer a parte que me toca. Bom, tem uma pergunta aqui que fala a respeito da situação do diretor lá da Fundação Hospitalar, Lúcio. O presidente Lúcio Brasil. Eu quero responder ao telespectador que não se identificou. Antes do governador entrar, eu perguntei a respeito dessa situação da presidência, da superintendência, presidência da direção da superintendência da Fundação Hospitalar, e ele falou o seguinte: ó, por enquanto o Lúcio Brasil permanece na superintendência até que sejam feitas análises de alguns relatórios. Dependendo da análise desse relatório, aí se terá uma avaliação a respeito do problema. Agora, o que ele fala aqui a respeito... Essa exoneração de Lúcio Brasil, ou possível exoneração do Lúcio Brasil, ou quem quer que esteja ali na direção, que impacto isso tem efetivamente para a rotina ali do hospital? Tem algum impacto? Tem alguma importância? Olha, primeiramente, eu conheço o Lúcio de pouco tempo, na sua ação mais desde o ponto de vista de gestão, né? Mas eu tenho percebido nele uma pessoa com muita vontade, né? Eu não conheço o Lúcio de outros lugares, eu tenho conhecido o Lúcio que entrou na superintendência da Fundação Hospitalar, e eu vejo um Lúcio muito empenhado, muito entusiasmado, muito dedicado, né? Agora faltou pulso ali, né? Porque como é que pode retirar médicos nessa quantidade para atender uma situação... Provavelmente deve ter faltado. O que ocorre? O Lúcio, na instância que ele estava, ele tinha que ter feito uma oposição a essa decisão da secretária. A secretária, embora que esteja num patamar superior, ele deveria ter sido mais impositivo, porque você imagina, tem mais de 5.000 cirurgias, né, e esperando. Isso não é de agora, isso não é do governo de agora, isso é de antes. Mas vinha tendo uma rotina de cirurgias, inclusive ele estava operando à noite, tá? Até à noite. E aí, de repente, você amanheceu o dia e não tem mais nenhum médico anestesista para
continuar operando as pessoas, o sujeito que esperou 1 ano por uma cirurgia chega lá e diz, olha, sua cirurgia está suspensa porque não tem mais anestesista. Uma criança que estava com tumor no rim, domingo, não foi operada porque não tem mais anestesista, entre outras centenas de casos. Deputado, tem uma situação aqui que o senhor sempre vai responder por ela. É importante que a gente faça isso da forma mais transparente. Boa tarde, acho o deputado Genilson atuante, mas gostaria de dizer que desde 2012 já acontecia tudo isso e muito mais. O paciente fazia todo o procedimento cirúrgico, depois era liberado sem nenhuma justificativa plausível. Isso aconteceu com meu pai, com meu esposo. Minha pergunta é, por que o nobre deputado não interferia igual fazendo o que está fazendo agora, né? Quem fez a pergunta é a Nice do Tucumã. Obrigado, Nice, pela sua participação. Bom, a questão que a Nice coloca é uma questão, como você falou, eu sempre vou responder porque os governos anteriores, governos da Frente Popular, em que eu, inclusive, nos últimos 4 anos, porque passei a ser deputado a partir dos últimos 4 anos, em 2012 eu não estava como deputado. Na verdade, eu estava atuando dentro dos hospitais como médico. Mas desde quando eu assumi o mandato de deputado estadual, eu nunca deixei de falar sobre os problemas da saúde. Aliás, tinha problemas internos na frente por conta disso. Né? Inclusive, eu era um dos deputados que falava muito defendendo a saúde e tive problemas internos. Então, Nilson, o seu questionamento é pertinente, mas faltou a outra parte da história que você não acompanhou, foi que eu comecei a ser deputado em 2014 e nunca me calei diante dos problemas que aconteceram na gestão anterior. Bom, já aproveitando aí o rabicho da política, você é do PCdoB e ontem foi anunciado internamente no partido a sua saída do PCdoB e aí talvez o que a imprensa está especulando é uma possível paquera com o PSB. O que motiva um deputado como você, que tem uma história dentro do partido, aliás, a sua história de vida com a história do PCdoB, elas são muito juntas, uma coisa se mistura com a outra, inclusive como profissional da medicina. O que justifica a sua saída e por que o PSB? Olha, Itan, esse tema, por tudo que você falou, não foi fácil tomar essa decisão. Mas tem aquelas decisões da vida que às vezes você tem que tomar de repente para dar mais passos. E eu entendi que neste momento era preciso eu tomar essa decisão. Eu não faria isso quando eu me elegi a primeira vez como o único deputado do PCdoB. Eu fiz meu papel dentro do partido, ajudei o partido, ajudei a eleger prefeitos, né? Agora veio Genilson, Edivaldo e Perpétua como deputados, tem 3 mandatos dentro do PCdoB e hoje nós precisamos trabalhar uma frente mais ampla. E eu me sinto com a obrigação, por ser um dos deputados que está nessa frente nova, de mais jovens aí, e que tem toda uma credibilidade da população, eu me sinto no direito e na responsabilidade de poder fazer uma aproximação do nosso campo. Mas trabalhar numa frente mais ampla, o que isso significa na prática? O PCdoB, em alguma medida, estava restringindo essa amplitude que o senhor avalia ser necessária para seus projetos políticos? Não é que restringia o Itaã, é que eu entendo que hoje o PSB, por ter, né, por exemplo, a prefeita Socorro Neri como a nossa possível candidata a prefeita de Rio Branco, nós precisamos estar mais perto dela, fortalecendo, dando a confiança necessária, né, trazendo os outros partidos, conversando e dialogando, porque depois que nós perdemos as eleições em 2018, nós, de certa maneira, nos separamos, tivemos dificuldade de conversar, a prefeita tem tocado a sua gestão mais no campo da gestão, com pouca relação política, e eu quero, a partir das fileiras do PSB, ajudar nessa reaproximação de todo mundo, porque nós estamos muito pequeno no nosso campo de esquerda, e hoje a base do governo está enorme. Se você der uma olhada, a base do governo não tem quase nada, só tem o presidente da República, o governador, os 3 senadores, os 7 deputados federais e 20 deputados, quase 20 deputados estaduais. Então nós não podemos estar distante politicamente o nosso campo, as pessoas que ficaram. E por que
você sai do PCdoB, acha que tem como fazer essa aproximação? Esse assunto foi muito bem discutido dentro do PCdoB, houve um entendimento, né? O partido compreendeu a missão que eu estou me propondo nesse momento, não houve trauma, a gente conversou de maneira demorada e... Eu imagino, eu imagino porque, até isso de certa forma expõe a sua competência ali no rebolado ali para não causar trauma, porque é uma decisão danada de difícil. O PCdoB perde um nome de expressão e ganha Socorro Nery, né? Porque vamos combinar o seguinte, né? Vou aqui dar um advogado do diabo. E, por favor, me responda rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. Socorro Nery é candidata à eleição, porque ela não foi eleita, ela foi a vice. Então, ela é candidata à eleição. E agora, com a sua ida para lá, já até aponta assim um possível alvo para Genilson Leite para 2022, né? Porque isso aí fica quase que evidente, esse desenho, não? De fato, eu quero ajudar no que eu puder, né, no nosso campo. E é verdade, quando você está na primeira série, você quer passar para a segunda. Quando você está na segunda, você quer passar para a terceira série. E eu acho que eu já estou 2 anos como deputado estadual e pretendo dar um próximo passo. Qual vai ser o passo, eu não sei. A gente tem que preparar o terreno e, de acordo com o terreno que a gente preparar em 2022, eu quero dar um próximo passo. Para um bom entendedor, um bingo é letra, né? Obrigado pela sua vinda aqui, Genilson. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo falando de segurança pública.